É melhor, agora vai lá. Então, Vai lá. eu cheguei para uma aluna e tudo mais, e ela falando de Jesus como mestre, como o mestre da vida dela, da família dela e tudo mais. Aí eu falando sobre questões relacionadas a assassinato propostos pelo sistema capitalismo, como o capitalismo massacra as pessoas e tudo mais, eu cheguei para ela e perguntei, se um cara entrasse numa determinada casa e matasse alguém, se aquele cara, ele poderia pegar uma pena de morte, seria a morte para ele seria ok. A menina chegou para mim e disse, não, se ele matou, ele tem que matar. Mas ao mesmo tempo, ela né, naquele momento ali, ela colocou que Jesus era o mestre. No entanto, se Jesus é o mestre, e o mestre fala não violência, como que você segue o mestre da não violência e pratica violência? Como se foram feitas cruzadas em nome dele, a Inquisição, torturas em nome dele, quantas mulheres não foram Acho que é a assassinadas? contradição total. Não, e fora a homofobia, o machismo, olha quanta coisa errada tem aí, né? E o mais interessante é isso, olha, ele é um ex-evangélico que já esteve lá dentro. E ele é um professor de geografia que dá aula para crianças. Agora, você dá aula o quê? Para terceira, segunda, terceira, quarta? Quinta, sexta, sétima, oitava. E você consegue reparar. E você consegue reparar, inclusive, né, o Alan, que as crianças que vêm dessas famílias evangélicas, tipo essa menina que falou essa burrice para você, essa contradição para você, são as mais limitadas no estudo, Sim, não são? Você não percebe isso? Que você não consegue perceber naquela turma de alunos as crianças que vêm dessas famílias religiosas em excesso são as mais difíceis de aprender? São as mais intolerantes, talvez. São as mais intolerantes. Não tem tolerância com o colega, é agressivo. Agride as outras crianças? No entanto, uma coisa, eu não interfiro nisso. Nesse momento eu não interfiro. Eu dou aula de geografia. Eu já fui chamado a atenção e tudo mais por algumas coisas que eu falei. Eu falei que... coordenação, né? Sim, com certeza, porque eu falei que era um Deus falso. Eu falei, não, você está seguindo um Deus falso. Aí a coordenação como está seguindo um Deus falso? Eu falei, se o Deus que você segue pede para você não matar e você mata, quer dizer que esse que você está seguindo é falso. Ele não existe. Você está seguindo algo falso. Porque se seguisse o verdadeiro, você não mata. Você teria uma outra postura, você teria um outro posicionamento. Se um Deus pede, num determinado momento, se ele toma uma postura de vida, né, você é um seguidor, toma uma postura de vida, de antipolítica, ante a questão econômica, ou seja, contra a questão econômica, contra a política, e você assume uma postura econômica e política, você está indo contra a ideia daquele Deus. Você está indo ante aquele Deus. Então, se você segue a Cristo, entre aspas, você está sendo o quê? Um ante o Cristo. Né? Ou seja, é contradição total, cara. Isso não, o mais importante é você assim, que você não pode nem se meter, porque senão o Ministério da Educação, a gente não pode se meter, senão o Ministério da Educação, né, a coordenação até te expulsa, né? Então você tem que fazer o seu trabalho de professor imparcial. Mas aqui, como a gente está gravando um vídeo para a AI, você pode pelo menos dizer o que você observa. Você observa então a intolerância, né, cara? Os jovens, as crianças mais intolerantes são aquelas que vêm da família religiosa, e no que diz respeito aos estudos, elas aceitam pelo menos a verdade? E essa história de que das escolas agora quererem que seja ensinado o criacionismo, que é uma... Cara, que loucura! Cara, isso é história, né? Essa loucura total. Cara, como é que você vai ensinar para todas as crianças que um ser maravilhoso, no caso esse Deus, pegou um monte de barro, fez 2 bonequinhos e num passe de mágica, plim, foi assim que o homem surgiu? Poxa, é muita burrice, né? Querer ensinar isso. Tudo bem que a teoria de Darwin pode não estar 100%, a teoria de Darwin pode não estar 100% aprovada, cara, entendeu? Mas cá pra nós, né, Alan? Cá pra nós, a gente tem que ensinar o que está pelo menos 90% comprovado, e não uma coisa completamente que é conto de fadas, né, cara? Criacionismo não é conto de fadas. Eu ouvi uma vez um pastor falando que teve um pesquisador, acho que ele é inglês ou americano, que ele levou 60 anos da vida dele para descobrir que uma estrela é feita de gás. Ele levou 60 anos para descobrir. O cara falou que ele perdeu, o pastor falou que ele perdeu o tempo da vida dele.
Ou seja, o cara desenvolveu inúmeras pesquisas. Seria muito mais fácil ele aceitar que Deus, num passe de mágica, criou o universo em vez de estudar e se acomodar a isso e tomar cachaça no botequim, né? Era mais fácil isso, né? Agora, o homem dedicou a vida dele a um estudo e deu provas pra gente que aquela estrela é de gás. Uma prova científica irrefutável que ele deu. E os pastores só provam o quê? Burrice. Só prova que está seguindo um Deus falso, que está seguindo... Eles não têm como comprovar que o Deus deles é verdadeiro. Totalmente falso e contraditório. A ideia de Deus, se você... E o que você vê, na sua escola, o criacionismo ainda é ensinado, Alain? Ou então realmente o evolucionismo está sendo ensinado? Ou não, nessa questão eles não interferem, assim, né, diretamente, assim. Eles não interferem porque acredita muito também na autonomia do professor também e o bom senso do professor também. Eu acho que religião, cada um, os próprios pais têm que ensinar em casa, né? A escola ela tem que ser imparcial. Não, com certeza. Eu apresento lá, se eu fui formado pela academia, o que eu posso apresentar lá é o que a academia me deu para me apresentar. Que no caso é a matéria de geografia e você não entra nesses méritos, até porque não é a tua questão. Não é a minha questão. Mas agora você observa... Não, a observação é clara. Isso aí não tem nada de... Eu realmente, porque eu aconselho ao Alain que ele realmente faça isso. Siga o plano escolar, realmente, porque você não pode fazer, entre aspas, pregações ateístas em sala de aula, porque mesmo que a maioria do Brasil fosse ateu, mesmo que fosse a maioria ateísta, cara, é errado. Você tem que, a religião ela tem que brotar. O pensamento religioso, seja para ter religião ou para não ter religião, tem que ser uma coisa pessoal. Tanto que é até errado você batizar uma criança certa, esperar ela crescer e ela escolher, né? No caso, teria uma dúvida. Para o ateu, Deus não existe? Para o ateu a gente não acredita em divindades nenhuma, né? Não é apenas o cristianismo. Mas não existe... Nenhum tipo de ser superior. A natureza ela se forma por si só. Mas não existe mesmo. Não existe assim um ser superior, não. Mas o termo é não existir. É a inexistência. Então, você não tem certeza se... Isso é um debate filosófico que é travado até no IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, de que, nesse exato momento agora, imagina algo que não existe. É possível imaginar algo que não existe? É difícil. Por isso mesmo, assim como a gente não pode formar uma imagem de um Deus, a gente não vê, não tem provas nenhuma, cara. Porque tudo que antigamente se dizia que era Deus, o ar existe exatamente, mas o ar existe, é fisicamente provado. Você pode imaginar, assim. Mas uma questão, algo que não existe, se algo não existe, você não consegue, ou seja, se algo não existe, você não consegue imaginar. Então. Ou seja, nem passa pela sua cabeça. Se nem passa pela sua cabeça, você não tem posicionamento. Então, exatamente. Por isso que a gente apenas se abstém, porque não existe, a gente não tem posicionamento nem em relação a Deus. Agora a gente tem em relação à religião, e aí em relação ao mal que faz. Agora, Deus, a gente não tem por que ficar xingando Deus entre si, não. Porque o ateu que perde tempo xingando Deus nem está sendo ateu de verdade, porque vai ficar xingando aquilo que não existe. Agora a gente está aqui criticando a religião, que a religião, infelizmente, em nome desse Deus existe, entendeu? Então o ateu não deve xingar a Deus, não se deve xingar a Deus, porque se você xingar a Deus é porque ele existe, você vai xingar o que não existe? Então você não vamos xingar a Deus. Agora, e nem xingar o cristão também não devemos, porque é um ato de intolerância religiosa. Se eu chegar aqui, o cristão é isso, o cristão é aquilo. Não. O cristão apenas, assim, não digo todos, mas 90% dos cristãos, ou a grande parte dos cristãos, eles têm uma intolerância contra aquelas pessoas que pensam diferente, que não aprovam o cristianismo, como é o meu caso. Eu não aprovo o cristianismo, o Alain teve lá dentro, não aprova, e a gente sofre intolerância por parte desses cristãos. E quando eles levam essa intolerância a nível de lei, como proibindo o aborto, tentando proibir pesquisa com célula-tronco, tentando fazer com que toda a sociedade, as leis, os dogmas religiosos se transformam em leis, interferindo assim no Estado laico e na liberdade do Estado laico, aí é que é a hora que a gente se incomoda, Alain, e que a gente entra para lutar, entendeu? Agora,
Contra Deus a gente não está travando batalha nenhuma contra aquele ser, contra o ser que a gente não existe. A nossa batalha é contra a religião, não contra a religião em si. Cada um tem o direito, assim, mas o lugar da religião é na igreja. A partir do momento que a religião sai da igreja e vai para as ruas, vai para o nosso dia a dia, expor o preconceito, ela está lesando os outros pensamentos religiosos. Não é só o ateu, não. O espírita é lesado, o umbandista, o candomblecista, o budista, todas as tendências religiosas não cristãs, não cristãs, são lesadas por esse, né? Não tem dúvida disso.